Então, o que é que eu conto ainda também aqui, ó? Eu tenho uma coisa que está caindo em desuso cada vez mais, né? Mas eu tenho aqui entradas e saídas em RCA. Isso é muito importante porque caso você tenha um som proveniente do computador e você tenha ali um P2 saindo do computador e entrando numa mesa de som ou do seu celular, alguma coisa, mas até isso eu acho hoje desnecessário, porque eu estou interligando aqui meu computador a essa mesa de forma digital, sem ruído, né? Sem a necessidade de um cabo que está caindo de desuso, como é o RCA. Se eu quisesse do meu celular também, ele também tem Bluetooth, essa mesa tem Bluetooth. Então, ligando o Bluetooth, sem fio nenhum, eu poderia jogar o áudio da minha mesa, do meu celular para a minha mesa de som e controlar também individualmente, porque tenho aqui, ó, esse canal aqui, individualmente para o MP3 ou Bluetooth, caso você venha a usar um Bluetooth, tá bom? E eu tenho aqui a possibilidade, como eu já estou falando de USB e de MP3, eu posso inserir um pendrive aqui com músicas e tocar músicas aqui aumentando nesse fader aqui de MP3, tá bom? Então ela tem um player aqui nesse que eu posso ajustar os botões de para frente e para trás nesse botão rotatório, os modos de repetição, né? E também tem um modo, se eu acionar aqui, vocês vão ver, está em no aqui, tá vendo? Se eu botar, ele vai ficar piscando para aqui o indicador para eu parear meu celular. Ou, ele está, aqui não está dando para ver não, mas tem um LEDzinho piscando aqui, que é exatamente o LED de Bluetooth, que ele ainda não encontrou o Bluetooth. E se eu tivesse com o pendrive espetado aqui, né, com música, ele ia estar o nome USB, tá? Então, de fato, uma mesa fantástica. Então, como eu ia falando, eu tenho entradas e saídas auxiliares aqui em estéreo com conectores RCA. É muito comum, às vezes, você no evento, no casamento, chega uma pessoa que é da filmagem, ele quer uma gravação, ali ele quer um sinal do seu áudio. É muito comum, às vezes, quando você não consegue liberar uma via para ele de master, alguma coisa do tipo, você consegue mandar para ele, a partir do out, aqui, ó, do output aqui em RCA, esse sinal proveniente de tudo que está acontecendo na mesa. Então, às vezes, para um gravador em estéreo, você manda para ele uma mandada em estéreo. Eles, às vezes, tiram da saída de fone de ouvido, mas, às vezes, você precisando para poder fazer monitoramento, fica complicado porque você fica sem sua vida e retorno, né? Então, eu tenho aqui, ó, todas as saídas auxiliares, inclusive as saídas de subgrupo, tá? Então, eu consigo, por exemplo, se eu tiver instâncias diferentes, eu tenho um subwoofer, ou eu tenho caixas externas da igreja, ou de um bar, ou de um restaurante, que eu tenho um loud, ou no auditório, que eu tenho um hall, um foyer de entrada, eu consigo mandar subgrupos para que eu tenha mandados de sons distintos para cada um deles, né? No auditório, por exemplo, o cara lá no foyer, que é o hall de entrada, está acontecendo o evento aqui, você quer chamar o pessoal que está lá fora, né? Então, você só habilitar esse microfone para sair do subgrupo e esse áudio, só e simplesmente esse áudio de chamada vai lá para aquele foyer. Então, são muitas funcionalidades para quem gosta de usar saída subgrupo, tá bom? Eu tenho também aqui, como eu já estou usando aqui a minha saída de fone de ouvido, e notem, viu, gente? Às vezes as pessoas confundem o que é entrada. Ah, eu tenho uma entrada para fone de ouvido. Não, eu tenho uma saída para fone de ouvido. Inclusive, a saída é amplificada, né? De nível baixo, mas é amplificada. Nosso fone de ouvido é um alto-falante. Então, precisa ser amplificada para poder excitar o áudio num alto-falante, como é o nosso fone de ouvido. Logo abaixo dele aqui, eu tenho as 3 saídas auxiliares, que são provenientes desses controles de auxiliares que eu falei para vocês. Então, vai para sistemas de retorno, vai para sistemas de transmissão e qualquer outro sistema que, porventura, venha a utilizar. Como eu estou utilizando o áudio de forma digital, o áudio, eu não estou utilizando nenhuma conexão na saída master aqui, né? Mas essa saída master seria para, obviamente, o seu som endereçado ao público, o PA, né, como a gente chama. E ele tanto tem saídas XLR balanceadas, como também eu tenho TRS, conectores TRS, também balanceadas, né, que é o mais comum da gente ouvir falar, P10 estéreo, né? Então, tenho saídas também auxiliares dessas saídas masters aqui, tá bom? Com conectores TRS.
Como eu disse a vocês, aqui eu tenho um indicador, um descritivo de todos os efeitos que eu estou utilizando. Logo abaixo eu tenho um display bem gigante aqui de qual efeito eu selecionei. Então eu vou mais uma vez ligar aqui o efeito, ó, e volto aqui de novo o efeito. Eu vou botar um efeito aqui bem do room aqui. Eu vou lá para o 65 aqui. 66. Oi, som, ele é um room small, né, como está ali, ó, S-room. Eu vou botar um mais largo. Mas eu gosto desses curtos e eu intensificar o reverb que eu quero na minha mandada de efeito por canal, tá bom? Então aqui está de novo mostrando como é que funciona. Então esse botão, como eu disse, é um botão infinito. Você gira, a partir do momento que você seleciona a numeração que você está lendo aqui, você aperta nele e ele seleciona o efeito. Vou desligar o efeito. Então pronto, como eu falei a vocês, e vale salientar, esse efeito, ó, é de 24 bits, 40 kHz. Então, de extrema qualidade, tá bom? O botão posterior também é um botão de posição infinita, mas ele ajusta o avançar e o retroceder e o play e o pause do MP3 que estiver tocando aqui, tá bom? Então, esses dois botões, como eu disse a vocês, um botão é de repeat e o outro é o modo que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar USB, se eu vou utilizar Bluetooth ou se ele vai ficar desconectado, tá bom? Isso aí é bem interessante. Logo abaixo eu tenho um VU muito preciso, muito sensível, inclusive. Se eu acionar o botão PFL aqui, por exemplo, ele vai ativar aqui, ó, e vai acender uma luzinha aqui, e ele vai indicar que aquele LED está sendo realizado o ajuste de ganho. Isso independente do volume que eu colocar. Então, PFL desligado, está a mandada toda aberta, normal. Eu tenho, como eu disse a vocês, um equalizador de 7 bandas, um equalizador gráfico. Lembrar também que esse equalizador aqui é um equalizador de ambiente. Isso aqui é um equalizador de ajuste fino de entrada, tá bom? Isso aqui de toda a master, né? Então, tudo que é misturado aqui, se você tem alguma necessidade, dependendo do local que você esteja, um local muito aberto ou um local muito reverberante, você vai em algum momento aqui precisar cortar algumas frequências que estão incomodando, elas estão muito enfatizadas. Então, você vai lá, tira um pouquinho daquelas frequências do master. Isso aqui é o que a gente chama de aquele equalizador de ambiente. É como se você chegasse aqui e fizesse um alinhamento do seu sistema para, se a gente fosse utilizar a mesma nomenclatura de grandes sistemas de sonorização. Então, essa equalização aqui para você fazer com que teu conjunto de caixas acústicas reproduza o áudio de forma mais fiel. Então, se, por exemplo, você tiver com um ruído rosa aí, um ruído branco, para poder fazer análise de espectro, análise de frequências, você vai fazendo pequenas correções aqui nesse equalizador de ambiente e alinhando teu sistema de som. Aqui eu tenho um botão logo abaixo aqui do VU. Eu tenho se eu quero monitorar o G1 e o G2 ou se eu quero monitorar o LR, tá? Então eu tenho um botão que ou eu seleciono a modulação e isso vai comprometer o áudio que eu estou escutando no meu fone de ouvido, tá? Se eu deixar ele para cima, é o master LR. Se eu botar ele para baixo, eu vou monitorar apenas e exclusivamente a saída de sobregrupo, tá bom? Logo abaixo eu tenho aqui o Send Return, quando eu utilizo uma máquina de efeito externo, que no caso aqui a gente não usa, e tem o controle de volume do fone de ouvido, tá bom? E aqui eu tenho CD Tape Return. Isso aqui é o controle de volume desses controles aqui de RCA, tá bom? Como eu disse a vocês, tem todos os parâmetros de efeito para cada um dos auxiliares, como também eu tenho os volumes masters de todas as saídas auxiliares. Abaixo, como eu mostrei aqui para vocês, nesse conjunto de fillers de saída, eu mostrei para vocês o de efeito, inclusive com indicação de mandada para estéreo, para mandada para os subgrupos e também com PFL. Tenho aqui o controle de volume do MP3, tenho o controle de volume dos subgrupos, com as chaves selecionadas aqui para subgrupo ou para estéreo, e nesse caso do subgrupo apenas para o estéreo, e tem os dois faders de volume L e R, saída master, tá bom? Então, como eu tentei resumir o máximo possível, mas de fato esse vídeo fica até um pouco longo, já para demonstrar todas
as funcionalidades dessa mesa. No painel traseiro, que vocês não estão vendo aqui nessa parte de trás, né? A mesa tem um design bem bonito, ela é um design inclinado. Eu precisei até curvar um pouco essa câmera que está aqui apontando para a mesa, para poder ela não ficar meio distorcida, porque ela já é inclinada por natureza. Então, o que facilita na questão ergonômica também, de visualização de funções, não é aquela mesa reta, plana, igual a mesa, né? Ela é inclinada, né? E isso facilita muito também na questão de percepção, de visualização. Ela tem um design muito bonito. Vale a pena vocês conhecerem e solicitar lá o Chant Grove, fotos dessa mesa, e de fato ela é fantástica. Como eu disse a vocês, como é profissional também, né? Suas conexões, ela utiliza a conexão aqui atrás, USB-B, USB-B. E utiliza também na seu cabo de força, não é uma fonte externa, não é aqueles cabinhos conectores DIN, nem tampouco essas mesas mais simples que estão vindo até conector USB-C. Ela vem com um cabo robusto, um 2P mais T, um cabo bem robusto mesmo, e de fato que imprime muita segurança para quem está trabalhando. Então essa é a mesa da linha Sotex, tá? A linha SM, da marca Sotex, e eu aconselho a vocês a entrarem em contato com a Oshi Music, fazer o orçamento e adquirir essa mesa, porque de fato ela é fantástica. Um abraço para vocês.